Gente, bora lá. O meu plá para vocês hoje aqui, eu quero trazer, como sempre, quem me conhece, sabe que tem uma coisa que IA não resolve. Gente, o que IA não resolve? Acabou de ser feita a pergunta ali. O que IA não resolve? IA não resolve o que o ser humano que tem que resolver. Deu para entender? A gente usa uma parte da nosso conhecimento hoje, uma parte da nossa inteligência, uma pequena parte a gente usa. Existe um bloqueio hoje em nós. IA vem para mostrar o quanto é preciso desbloquear a nossa mente. E é um pouco do trabalho que eu trago, que se chama Decidologia, e eu vou trazer para vocês aqui uma experiência. Quem sabe o que é NR1, gente? Quem sabe o que é NR1? Pessoal aí do corredor, quem sabe o que é NR1? Poucos sabem. NR1 é uma nova legislação para cuidar do ambiente humano dentro das empresas. E todas empresas vão precisar seguir as normas. Todas. Mas como que, de fato, a NR1 acontece? Essa oportunidade virou lei. Por que eu gosto muito da NR1? Porque ela mostra para a gente um lugar sem saída. Ou você entra no movimento da NR1 para entender o que acontece, para tratar os seus funcionários, a liderança, de forma mais saudável e próspera, ou você vai ser multado. Olha só que interessante. Quem já sabia disso? Não sabia? Sabia já. Vou buscar o meu negocinho. Então, NR1 é uma oportunidade que a gente tinha e parece que estava muito difícil para o ser humano, para os líderes, para os diretores das empresas perceberem o quanto é importante a gente trazer uma gestão diferente daquela gestão óbvia que a gente traz todos os dias. Porque, de fato, as empresas não sofrem emocionalmente. Não são as empresas que sofrem emocionalmente. As empresas sofrem financeiramente. Se você for olhar, né? Olha aqui os números. 472 mil pessoas afastadas por saúde mental. 9 trilhões de dólares, né? É o custo global do baixo engajamento. Olha isso, gente, isso é 10% do PIB mundial. Olha os números. 32 bilhões de saúde e doença. Mas não é a empresa. São as pessoas. São as pessoas que criam esses números. São as pessoas, somos nós, que sofremos emocionalmente. E a lei, antes, o foco era em riscos físicos e ergonômicos. Saúde mental era caso de RH. Burnout era fraqueza individual. Assédio sem protocolo claro, gestão tóxica tolerada. Isso, gente, não é mais tolerado no nosso mundo corporativo. A NR1 fala sobre riscos psicossociais obrigatórios. Empresa deve identificar, avaliar e controlar. Mas as empresas sabem fazer isso, gente? A gente sabe avaliar risco psicossocial? A gente sabe controlar? A gente sabe curar? O burnout hoje é risco organizacional e tem que ser documentado. Olha que interessante. Gestão de pessoas é um fator de risco mensurável. A gente vai ter que medir riscos sobre as pessoas agora. E omissão vai ter penalidade e responsabilidade civil. A sua empresa, se não ouviu falar de NR1, precisa ouvir, porque o assunto é sério. Será cobrado pressão e sobrecarga de trabalho, relações de segurança psicológica, controle e autonomia da gestão, desconexão e cultura organizacional, identidade e sentido de trabalho. Isso é uma coisa muito comum, uma foto dessa, não é? Olha só, se a gente olha isso e fala assim, nossa, ela está deixando o filho de lado, ela é negligente. Não, isso não é negligência. Isso é estar presa num padrão que nunca foi questionado.
E isso tem nome e isso tem custo. Mas a gente chama isso de rotina. Mas, gente, nós adultos sabemos o que temos que fazer. E as empresas ficam treinando o comportamento das pessoas adultas. E beleza, você pode treinar. Mas a gente já sabe o que tem que fazer. A gente já sabe como tem que conversar com o outro. A gente já sabe como tem que entregar o trabalho. A gente sabe quando a gente não deve estar trabalhando e deve estar cuidando de outra coisa. A gente sabe. Mas a gente não faz. E por que a gente não faz? Por isso eu criei Decidologia, o meu novo trabalho. A gente toma 35 mil decisões por dia. 2/3 dessas decisões não são sustentáveis, são enviesadas. Não nos levam ao melhor resultado. Olha a oportunidade que a gente tem. De 35 mil, isso é pesquisa de Harvard, 2/3 das nossas decisões deveriam ser melhores. Você pode olhar para o espelho e ver quanto você cuida da sua saúde, da sua alimentação, da sua ansiedade, da sua irritabilidade, e você vai ver que tem 2/3 de chance para melhorar. No mínimo, 2/3. Então, eu queria brincar com vocês aqui, ó. Olha, pensa aí com você, Como você reage ao mundo? Qual a decisão que você toma? Quando sou contrariado numa reunião, meu corpo já tensiona? Fico quieto, mas continuo pensando nisso depois? Depende muito de quem falou. Consigo ouvir, mesmo desconfortável, ou consigo separar opinião de ataque pessoal? Olha isso, gente. Coloque aí você de 1 a 5. Será que você está no 5? Eu adoraria que você estivesse no 5, mas será que você está no 5? Vamos lá brincar um pouquinho. Quando recebo uma cobrança inesperada, já sinto ansiedade antes mesmo de responder. Minha cabeça acelera tentando resolver tudo. Depende da pressão do momento. Tento entender antes de reagir. Consigo responder sem entrar no automático. Estão percebendo? Vai se reconhecendo nas nossas questões. Mais uma, quando preciso dar um feedback difícil, pode ser para o seu namorado, em casa, para o filho, ou no trabalho. Evito porque já imagino o desgaste. Fico ensaiando mentalmente. Olha o meu medo, não consigo nem falar a verdade, vou devagar ensaiando. Depende da pessoa. Consigo falar mesmo desconfortável, começou a melhorar. E por fim, entendo que conversa difícil também cuida da relação. Em que lugar a gente está decidindo? Qual o nível de saúde mental que a gente decide? Quando existe muita pressão, parece que tudo depende de mim. Meu corpo fica acelerado o dia inteiro. Depende do ambiente. Percebe que quando começa a entrar no automático, consigo parar antes de reagir impulsivamente. Olha a última, gente. A última é o segredo dos 2%. Não decidir automaticamente. É o que IA não faz. IA tem problema de memória, sim, com todo respeito a todas as palestras aqui. Memória de curto prazo do ChatGPT é muito ruim. É muito ruim. Eles têm memória curta. Né? Eles não lembram isso aqui. Mas, enfim. Quando eu percebo que eu erro, olha só, parece que meu valor diminui. Eu errei, eu sinto vergonha, culpa. Faz sentido, gente? 2, fico tentando me justificar. Óbvio, eu errei por causa disso. Não é? 3, depende de quem viu. Olha só que louco. Depende se alguém está vendo ou não. Consigo refletir antes de me culpar. Será? E por fim, consigo separar erro de identidade. A gente tem o costume, e esse é o maior problema das doenças mentais no mundo. A gente tem o costume de se identificar com coisas. Então eu digo, eu sou ansioso. Não, você não é ansioso. Você está, mas não é. E quando a gente se identifica com algo como aquele que não pode errar, e quando a gente erra, é como se um vazio acontecesse e você entra no medo de não ser bom o suficiente. Então o risco psicossocial não começa no comportamento. Ele tem um pensamento recorrente, uma atenção automática, uma narrativa interna
uma sensação de ameaça e depois o corpo decide antes da sua própria decisão. Esse trabalho que eu tenho feito é para falar aqui para você que não é falta de competência. A gente tem muita competência. É falta de observação. Tem uma frase que eu amo muito. Olha só, essa frase mudou minha vida, espero que mude a de vocês. Estamos dispostos a ir para a guerra por uma causa. Já percebeu? Você tem alguma coisa para fazer, limpar a casa, fazer um bolo, você vai para a guerra, para brigar com alguém, você se doa, você se entrega para aquele objetivo. Faz sentido? Você até abre mão da sua saúde, da sua vida, trabalhando até meia-noite, né? Tá falando com o liderado de forma agressiva, brigando com as pessoas na rua, enfim, whatever. Dirigindo tensamente, você está lá, na guerra, abrindo mão da sua vida, da sua qualidade de vida. Mas a gente, eu e você, não estamos dispostos a abrir mão das causas dos nossos sofrimentos. A gente não abre mão das causas dos nossos sofrimentos. E eu vou mostrar para vocês isso agora, passo a passo. Imediatamente, quando eu erro, eu vou caminhando para o lugar da vítima. Se existe uma coisa, quando eu erro e não quero assumir o meu erro, porque eu não aceito de fato que eu sou humano e posso errar, eu vou me jogando para o lugar da vítima, que vai, de certa forma, competir com alguém. Se eu errar, eu perco o valor, percebe? Isso não está na nossa cabeça, gente? Se você erra, você perde valor. Daí você atinge, quando você perde valor, você precisa se defender daquilo, porque você está frágil. Então você imediatamente cria uma armadura. Você cria necessariamente uma armadura para se defender da vulnerabilidade que trouxe você quando você errou. Então quando você erra, você se sente vulnerável e você cria uma armadura. Assume tudo, ou controla demais, ou se fecha, ou evita conflitos. Na sequência, você cria uma narrativa para aquilo, que na realidade só você acredita naquela narrativa. Você fala para os outros, eu errei por causa disso, eu não tenho escolha, ninguém me ajuda, se eu não fizer sobra para mim. Imagina isso no ambiente familiar. Na sequência, tem alguém que vai impor alguma coisa para você, ou um líder, ou sua esposa, ou seu marido, tem uma imposição, e aí você entra em depressão. Aí você fica mal. Porque você caminhou até a 3 e ainda alguém te cobrou na 4. E aí você entra em depressão. E isso cria os riscos psicossociais nas empresas. Então, risco psicossocial, ninguém nomeia. E eu vou dar nome. Número 1 é nossa vergonha. Nós temos vergonha de sermos vulneráveis. Primeiro, risco psicossocial. Começa aí. Quando eu tenho vergonha e não erro, eu ataco o outro, porque eu me sinto vítima de mim mesmo, mas alguém vai pagar essa conta. Segundo, risco psicossocial, o medo. Vergonha também é um tipo de medo. Mas eu tenho medo de não ser bom o suficiente, medo de não entregar, medo de que o futuro não seja exatamente como eu gostaria, medo de não conseguir resolver o passado. E por fim, identidade. A gente está identificado com certas coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu estou numa palestra, numa empresa, e tem um bolo em cima da mesa. E aí eu pergunto, quem fez esse bolo? E aí, o João fala assim, minha mãe. Eu estou na palestra, isso é verdade, tá? Quando vocês virem minha palestra, vocês já vão saber. E eu falo assim, mas eu não gosto desse bolo. No meio da palestra. Aí todo mundo está com essa cara que vocês estão olhando para mim aqui. Aí eu falo assim, mas eu amo a sua mãe. E aí? Percebeu o conflito? Como você pode me amar se você não gosta da minha opinião? Eu vou numa reunião, dou uma opinião, ninguém gosta. Eu me sinto ofendido? Por que ofendido? É só meu bolo. Eu não sou o bolo. Deu para entender? Você não é a sua opinião.
A opinião dos outros sobre você não é você. Se a pessoa gosta ou não do seu bolo, do seu rosto, do seu corpo, da sua opinião, do seu trabalho, não se identifique. Você faz um projeto, a pessoa vem, o chefe vem e fala, não gostei do seu projeto. Você entra em crise. Antes de perguntar, poxa, entendi. Me explica um pouquinho mais. Por quê? Por que você não gostou do meu projeto? Né? O que eu posso fazer para melhorar? Não existe essa conversa. A gente entra na reação. Você não gostou do meu projeto, eu não estou bem. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Isso é o senso de identificação. A gente se identifica com a nossa opinião. Você tem medo de dar uma opinião na reunião, porque você tem medo que as pessoas não gostem da sua opinião. Você tem medo de falar em público, porque você está com medo do que as pessoas vão pensar de você. Porque se eu tivesse com medo do que vocês iam pensar de mim, falando de crédito e agora falando de decisões humanas, eu não estava aqui. Porque o que tem de rejeição de eu fazendo esse trabalho é enorme. Mas eu estou mostrando, há 6 anos com esse projeto, que a gente pode se curar. E quando a gente se cura, a gente entra num lugar chamado confiança, autoconfiança, onde a minha opinião vai ser colocada e ponto. Meu projeto é o que eu fiz, se está em erro, vamos conversar. Mas eu não me sinto uma vítima. Eu entro num lugar, daqueles lugares pequenininho, eu sou incompetente. Você pode ser que você não fale isso para você, mas está lá. Eu não mereço, eu não sou competente, eu sou incompetente, eu não consigo fazer isso. Gente, parem com isso. Hoje, depois dessa palestra, mudem o eu sou por eu estou. É muito mais leve. E você vai perceber você em 3 territórios. O primeiro território é aquele que você está reativo. Tua mente reagindo o tempo todo. Já percebeu? Começa o negócio, você começa a se fechar, o corpo fecha, a ira sobe, o calor esquenta, e começa a vir frases. Você precisa se salvar daquele lugar horrível que é ser vulnerável. É horrível ser vulnerável. Não, ser vulnerável é o maior dom humano, é a base da criatividade humana. Ser vulnerável é a nossa essência. A gente não precisa se defender disso. A gente pode criar produtos e soluções para o mundo, mesmo sendo vulneráveis. Você está ali no reativo, de repente você se torna consciente depois dessa palestra. E a partir dessa palestra, se você fizer o que eu vou falar daqui a pouco, você vai ver que a tua vida vai começar a mudar. Seus hábitos vão começar a mudar. Seus pensamentos vão começar a mudar. Porque você aceitou a sua incrível capacidade humana de mudar a sua própria vida. E a gente esqueceu disso e vive nessa mesmice. E a verdadeira prisão do ser humano tem nome, chama medo. Nós estamos presos nos nossos infinitos tipos de medos. Não é só vergonha, é raiva, é querer se vingar. Os medos vêm e nos tornam vítimas. E tem nome, e tem cura, e cura é a sua decisão, que você pode tomar agora. Então eu vou praticar com vocês uma breve respiração, que o Pedro até quem estava aqui praticou no começo, mas não dessa forma. Existe um jeito. Toda vez que um impulso surge, vocês concordam comigo que vocês conseguem perceber o impulso reativo subindo? Conseguem ou não? Entre aquele impulso e a resposta, isso é Viktor Frankl, existe um intervalo que a gente não vê, porque a gente está na correria, doente. A gente está doente uma coisa depois da outra, a gente não para. A gente não para se sentir. A gente está só no pensamento, coisa que o Pedro falou aqui hoje. Você está falando de um cara que acabou de vender a ClearSale para o Serasa, que está junto comigo nessa jornada, de falar sobre o mais importante, é o que o IA não faz, que nunca vai fazer por você. Você pode perguntar o que você quiser para o Claude, para o Claudinho, para o Chato, para quem você quiser, ele não vai te dar a resposta. E a resposta é que sim, cientificamente, entre o impulso e a sua decisão, existe um intervalo.
você precisa passar a considerar esse intervalo, porque é esse intervalo que muda a sua vida. E nesse intervalo você faz uma simples prática. Inspira, vamos fazer? Vou falar como é que é. Você inspira e deixa aí os pensamentos. Percebe os pensamentos fisicamente indo embora. Tá? Então, depois você segura em luta. Olha a minha palavra, em luta. É luto. Sabe aquele brigadeiro que você não pode comer mais? Você inspira, deixa o brigadeiro ir embora e depois você tem que entrar no luto. Porque não é de uma hora para outra. Luto é morte. É morte daquilo que não serve mais para você, na sua vida. Se sentir um coitadinho, se sentir uma coitadinha, não serve. Se sentir ofendido, não falar o que precisa falar, não colocar sua opinião, achar que a tua opinião é você, não é. Você é mutável, você é mutante, você o tempo todo pode mudar, você é movimento, você não é uma identificação parada. Você é muito mais que isso. Está na hora de alguém falar para vocês que não é da psicologia, falar para vocês, matematicamente é assim que funciona. Suas decisões são uma fórmula. Se você deixa as fórmulas acontecerem automaticamente, a sua decisão vai ser sempre a mesma. Então lembra, entre o impulso e a resposta existe easy, é fácil. Inspira, sustenta, expira o novo. Vamos lá? Vamos inspirar então profundamente. Inspira e deixa aí o que não serve. Deixa seus pensamentos, suas críticas. Ah, que bosta é essa de palestra? Fala, que legal essa palestra. Tira tudo. Inspira e sustenta o luto, como se fosse indo embora, assim, aquela coisa, aquele desejo que não serve mais, aquela emoção que não serve mais. Você vê ela indo. Você vê ela indo embora. Pode ser qualquer uma, inveja, raiva, vergonha, pode ser gula, o que for. Não interessa o nome do medo. Porque você sabe que ali embaixo tem um medo. Sustenta esse lugar de presença, que é o maior ativo que o ser humano tem hoje. Toda a sua criatividade está na sua presença. É nesse ativo que mora o seu futuro. E depois expire. Expire com um sorriso mais leve, mais livre, de libertação daquilo que você não quer mais para a sua vida. Ah, e acontece em uma respiração? Lógico que não. Como a gente respira, e eu faço isso o dia inteiro, perceba a inspiração, a sustentação e a expiração. Basta isso, gente. Basta isso. Depois vocês fazem terapia. Basta isso. Inspira, sustenta e expira. E por aí vai a prosperidade. Quando isso acontece, parece tão banal. Parece tão banal. Vocês ouviram Pedro aqui, mano. Não é banal. Você consegue fazer a dieta que você queria, você consegue fazer o projeto que você quer, você consegue falar com a pessoa que você não está conseguindo falar, você consegue cuidar da sua saúde. Inspira, sustenta e expira. Então vou contar para vocês um caso meu de agora, de hoje. Ontem à noite eu estava no pronto-socorro. Fiquei 4 horas no pronto-socorro para entender por que eu estava tonto. Eu não conseguia ver nada, mais tonto que eu já sou. Estava assim. Ontem à noite, assim. Dormi, levantei, me deram remédio, medicaram, não deu nada os exames, só para quem ficar preocupado comigo. Deram nada os exames. Cheguei hoje de manhã, a hora que eu entrei aqui de novo. Começou, falei, eu vou ficar 10 horas no palco, e agora? Eu fui para aquela sala e respirei. E um amigo me fez reiki. Ele fazendo reiki e eu respirando. E eu saí e entrei no palco. E ninguém percebeu isso até agora, que eu estava com labirintite hoje de manhã. Eu me curei sozinho, vindo com o propósito de estar aqui, fazer o meu evento. E eu não vou deixar meus medos tomarem conta disso. E essa é a minha recomendação para você todo santo dia, o dia inteiro. Pensar, não deixe o seu medo te bloquear. Porque é um pecado. Você tem sempre que colocar o seu pensamento passando pelo sentir. E o que é o sentir? Presença, gente, respiração. Quando você passa, é como se fosse uma peneira. Seus pensamentos, 70% são ruins. Desculpa falar isso. 70% dos seus pensamentos são reativos. Eles estão protegendo uma identidade de não se sentir vulnerável. Eles têm uma função. O medo
O medo tem uma função de salvar, mas está salvando o quê? A sua identidade. Não é para salvar isso. O medo é para salvar do seu corpo, dos seus perigos. Mas não é para salvar da sua criatividade, porque você tem que ser a mesma pessoa. Não faça isso com você. Não faça isso com você, é um desperdício. Comece pelo Easy, e também pode me procurar nas redes sociais, pode falar comigo. Eu estou sempre disponível, porque essa é a paixão da minha vida. Mas o segundo é crédito, primeiro é essa. É que essa e crédito estão iguais, porque eu estou trabalhando a confiança em mim mesmo. A confiança que eu consigo. E sempre passa pelo sentir. E para ir terminando, uma grande dica. Você é um universo. Quando você decide, você já percebeu que você tem um mundo por trás decidindo? Você tem um mundo, uma história, ok? Uma história, certo? Todo mundo tem história aqui? Você percebeu que a tua decisão tem tudo a ver com a tua história? O que você dá significado para uma coisa vem da sua história, das suas influências? Todo mundo sabe disso ou não? Só que isso não pode, esse motorzinho, esse credit score, não pode funcionar sozinho. Porque a tua história importa, mas ela não pode decidir por você. Eu acho maravilhosa a sua história, a minha, de todos nós, que nos trouxe até aqui. Mas a história não pode mais, a partir desse momento, decidir por você. Você tem que separar o joio do trigo. E você é um mundo. Você tem um mundo por trás de histórias e memórias e fatos e ambientes e tudo mais. Agora imagina quando você encontra outra pessoa na sua frente, numa avaliação, num encontro, seja o que for, aí do lado. São dois mundos. Aí você fala da pessoa, mas ela não faz isso, mas ela não entende a mesma coisa que você. Começa a perguntar para ela, o que você entende por isso? O que você achou da minha fala? O que você viu do meu trabalho? Comecem a fazer perguntas, porque as respostas prontas, está na tua mente, não servem mais. Suas respostas prontas não servem mais para vocês. Vai por mim, no mínimo, você precisa revalidá-la. E quando você revalida uma opinião, revalida um pensamento, aí sim ele é vivo. Porque o pensamento vivo é aquele que passa pelo sentir, agora. Mas eu sempre fiz assim, não significa nada. Larga isso para trás, não serve. Você carrega da sua história só o que você quer. O resto é um banco de dados. Joga fora aquilo que te faz sofrer. Aprendeu? Aprendeu, bora. Quer que eu conte uma historinha triste da minha vida? Para falar, meu Deus, ele passou, cada um de nós tem uma história triste ou não tem. Você vai viver essa história para o resto da sua vida. Passa o pano. Limpa. Mas quando? Todo dia, a cada respiração. Que a tua história vai provocar. A cada respiração. A gente tem um banco visível, que a gente olha, metas, processos, resultados, orçamento, indicadores, prazo. Também tem um banco visível humano. Mas a gente precisa olhar para o banco invisível. Nossos medos, crenças, impulsos, inseguranças, rancores, vergonha, identidade, histórias invisíveis. Isso é exatamente o que a NR1 está cobrando. É o ser humano atuando só aqui, não atuando aqui. Estou ruim de mão aqui. A gente esquece de gerenciar a nós mesmos. E decidologia, que é o meu trabalho da minha vida, que eu trago para o mundo hoje, é para ensinar a mim, em primeiro lugar, e a qualquer pessoa que quiser, a como reconstruir as formas como você toma a decisão no dia a dia. É estudar as decisões, porque você tem o quê, gente? Quando você nasce, você tem o quê de presente? Livre-arbítrio, certo? O que é livre-arbítrio, gente? Decisão. E a gente não sabe como usar o livre-arbítrio. A gente não sabe como decidir em 70% das vezes, conforme Hardy comprova. Essa confiança que a gente está buscando gera decisão. E a sua empresa, na decisão bem feita, gera valor. Muito obrigado por vocês que me assistiram, que estão aqui. Espero que tenha contribuído com a sua vida. E podem me procurar, estou sempre disponível. Minhas redes é sempre Fernando Manfio. Eu amo esse tema e falarei sempre para o resto da minha vida assim. Muito bom. Obrigado.